Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão me escutando bem? Como é que tá o som aí? Tá bom, professor Áudio. Tá bom, beleza. Porque eu troquei o microfone aqui, eu estou fazendo umas mudanças, eu estou me mudando da minha casa. Então ainda está meio bagunçado, eu não estou com o microfone aqui, eu estou usando o microfone da webcam, tá? Mas se vocês notarem que está meio fraco o áudio, meio ruim, me avisa que daí eu posso aumentar um pouco o ganho aqui, tá? Certo, gente? Então vamos começar. Desculpa o atraso aí, estou tendo uns imprevistos essa semana, tá? Mas foi esporádico, foi só na aula de hoje. Próxima aula a gente já começa às 4 novamente, tá, gente? Eu queria perguntar para vocês, vocês resolveram lá o exercício 3.1, que era para atividade para frequência, né? Era esse? E aí, pessoal? Acho que era, professor. Era, Não tô né? recordando aqui da cabeça. Tá. Conseguiram fazer? Alguém teve alguma dúvida? Eu quero ver com vocês hoje, quero fazer um que segue a linha ali do 3.1, tá? Mas eu quero fazer uma análise com vocês da água a 50 graus, tá? Então vou botar aqui um exemplo, tá? Água a 50 graus Celsius, tá? Então vamos analisar, tá? As possibilidades de fases para essa temperatura, né? Tenho 50 graus, mas a princípio eu não falei a pressão ainda, tá? Eu sei só que é 50 graus, né? Quais são as fases que podem ocorrer nessa situação de 50 graus, né? Vamos pensar junto aqui. Nós temos líquido, temos líquido, tá? Temos vapor, temos líquido mais vapor, tá? Temos líquido mais vapor, certo? Para 50 graus, né? Quando é que eu teria, por exemplo, uma situação bifásica, onde eu tenho líquido mais vapor, né? Quando é que eu teria essa situação? 100 Parece? graus? Oi? 100 graus? Mas cuidado, não para 50 graus, entendeu? Essa aqui é a questão. Vamos olhar na tabela. Então vamos puxar nossa tabelinha lá, peguem aí, pode olhar no PDF. Qual é a tabela que fala sobre o estado bifásico da água? Ou seja, qual é a tabela que contém informações sobre fase vapor mais líquido, ou seja, fase saturada, né? Podemos até escrever aqui, fase saturada, né? Fase, não é uma fase, né? É estado, né? Estado saturado. Estado saturado, né? Então nós vamos procurar lá a tabela B1, né? Primeira tabela ali das tabelas termodinâmicas do Apêndice, tá? Procurem lá, aqui ó, tabela termodinâmica, dá uma olhadinha lá. E nós vamos procurar para 50 graus. 50 graus
Qual é a pressão que aparece lá? Me ajudem aqui a procurar. Hã? Olharam? Vamos lá, gente. Pega lá o PDF. Vamos fazer junto isso aí. Ó, tabela B1. B1. Água saturada. Procurem lá a pressão para a temperatura de 50 graus. Se a temperatura for 50... 12,35 kPa. Boa. 12,35 kPa. Então veja aqui. Essa tabela está falando do estado bifásico. Então é possível que haja vapor e líquido, né, no estado saturado, por exemplo, a 50 graus? É, claro que é. Mas qual é a pressão que precisaria para que isso fosse possível? Essa aqui. Tá? Então veja, se você considerar aí que a pressão atmosférica é 101, né? 101, alguma coisa que eu não lembro agora, aproximadamente 101 kPa, né? Aqui alguém falou ali 100 graus, aqui seria os 100 graus, né? Onde eu teria o estado saturado, sei lá, que é mais ou menos a pressão atmosférica, que é quando a gente, por exemplo, ferve uma água, né? Está mais ou menos ali naquela região, né? Mas é possível, sim, ter um estado bifásico com uma temperatura menor, desde que eu reduza a pressão, né? Então, nós estamos vendo aqui uma ordem de quase 80% aí de redução, né, de pressão. Muito bem. Então, que ponto seria esse? Se eu colocasse um gráfico aqui, estou com o sol batendo aqui, eu tirei as cortinas, vou tentar usar a parte do quadro, está bem complicado hoje. Então, vamos lá. Vamos fazer pressão por temperatura. Tá? O gráfico, pressão por temperatura. Onde que estaria esse ponto aqui? 52. Estaria mais ou menos por aqui assim. Então, pego aqui 12,35. Aqui está em quilopascal, né? Aqui está em graus Celsius. E aqui nós temos 50. Né? Esse é o ponto, vocês estão conseguindo enxergar aí? Tá. Esse é o ponto onde nós temos a possibilidade de ter a 50 graus líquido mais vapor, ou seja, estado saturado, que é o que a tabela está nos dizendo. Tá? Então, na verdade, o que acontece é que nós vamos ter uma linha aqui, tá? Onde eu tenho um ponto possível a 50 graus, onde é possível o estado saturado. Então, isso aqui é pressão de saturação e temperatura de saturação. Se eu sair desse ponto, por exemplo, se eu manter os 50 graus e subir a pressão, ou se eu reduzir a pressão, eu saio do estado bifásico. E lembrando que nós estamos falando de estados de equilíbrio, tá? É um estado que se eu deixar para sempre, ele vai ficar do mesmo jeito, tá? Estamos falando de estados de equilíbrio. Em estado de equilíbrio, para 50 graus, eu tenho que ter 12,35 kPa de pressão. Se eu tiver 12,36,
eu já não tenho mais o estado de saturação. Compreendem? É disso que nós estamos falando. Então, para que haja o estado saturado, a pressão tem que ser 12,35. Tá? Não tem outro jeito. Mas, o que acontece se eu reduzir a pressão? Por exemplo, eu mantenho 50 graus, mas eu reduzo aqui. Ó. Veio parar aqui nesse ponto, por exemplo. O que vai acontecer? Quem é que chutaria aí? Chutaria não. Quem é que tem alguma ideia aí, uma hipótese sobre o que pode acontecer? Tem gente? Oi? Tá bem baixinho a voz, eu não escutei, João. Então, se eu sair daquela linha, eu saí da saturação, ou seja, eu não tenho mais estado bifásico. Ou eu tenho só líquido ou só vapor. Porque eu vou sair daqui, ó. Ou eu vou sair para cá ou para cá. Né? Mas para onde que eu vou? Vai virar líquido ou vai virar vapor? O João acha que vai virar vapor. Líquido. Vai virar líquido. Por que, João? Por que você pensou isso? Porque, não sei, não quero responder por ti, mas... Por que você pensou? Diminuiu a pressão, né? Diminuiu a pressão, isso. Caiu aqui, ó. Pã. Diminuiu um pouquinho. E, então, o que vai acontecer? Tem duas opções. Ou vai virar líquido, ou vai virar vapor. Tudo vapor. Né? Não tem outra opção, porque não vai ficar no estado bifásico mais. Não vai ter duas fases, vai ter uma só. Ou vai ser líquido ou vai ser vapor. Vapor daí, né, superaquecido, né? Porque nós estamos aqui a 50 e 12,35, nós estamos no estado saturado, que é aquele vaporzinho branco que a gente conversou já na última aula, né? Se eu sair dessa pressão, ou eu vou virar líquido, ou vapor. Aí vapor superaquecido. Tá? Mas aí você pensa, não, está reduzindo pressão, então vai reduzir o vapor, né? E aí vai ficar tudo líquido. A gente pensa intuitivamente assim, né? Mas é o contrário que acontece. Pode pensar da seguinte forma, se eu reduzir a pressão, eu reduzo a força, vamos dizer, que estão aproximando as moléculas que estão formando o líquido. As ligações ali, né? Por exemplo, ligações de hidrogênio da água, né? Por exemplo, não, são as ligações de hidrogênio que nós estamos falando, né? As pontes de hidrogênio, né? Lembra do segundo grau, né? Uma molécula, vou tentar desenhar aqui, mas o sol não está deixando. Vamos desenhar aqui uma molécula de água, né? Aqui tem O e aqui tem H. Só que a molécula de água, ela é uma molécula polarizada, porque o O, ele é positivo, é isso, né? Não, o O negativo e o H positivo. Né? Então vai ficar uma carga elétrica aqui, um certo campo elétrico, que vai tentar aproximar o outro lado de outra molécula. Né? Por exemplo, aqui, um hidrogênio. Né? H, aqui o O. Então, aqui vai surgir o que a gente chama de ponte de hidrogênio. Né? Uma ligação
Não uma ligação molecular, mas uma aproximação por afinidade, vamos dizer, de cargas, né? E isso vai fazer com que forme o líquido. Quando eu reduzo a pressão, eu perco a incidência dessa força, né? Pode pensar da seguinte forma, é como se as duas moléculas estivessem mais livres para se afastar uma da outra. Ou se elas estão se afastando, eu perco essa ligação aqui. E aí, onde antes eu tinha um líquido, agora eu tenho um gás. Entende? Então, o que acontece? O que acontece? Minha esposa está apresentando uma defesa de doutorado aqui embaixo. Vocês estão escutando um zoom dela falando. Peço desculpas, mas é inevitável, tá? Faz parte. Mas, o que nós estamos falando? Quando a pressão cai, isso faz com que as duas moléculas de água se afastem. Isso pode vir a quebrar a ponte de hidrogênio. Se quebra a ponte de hidrogênio, vira gás. Certo? Entenderam? Então, na verdade, quando tu reduz a pressão e quando tu cai da pressão de saturação 12,35, e eu estou falando reduzir qualquer coisa, por exemplo, se tu colocar 12,34, você vai começar a identificar que aquele líquido que antes tinha ali em equilíbrio, ele vai começar a virar vapor, né? Vai virar vapor. E aí o que vai acontecer? Se eu reduzir a pressão, eu vou ter vapor superaquecido. Eu vou ter vapor superaquecido, tá? Entendeu? Parece estranho pensar isso, né? Não, como assim? Estou reduzindo a pressão, daí agora tem vapor superaquecido, né? É isso mesmo, tá? Se eu, por outro lado, aumentar a pressão, né? Como é que fica? Na verdade, eu tô... Aí vira líquido. Isso, entendeu? O que eu quero com a aula de hoje é quebrar essa intuição errada que a gente tem. De que se baixa a pressão vira líquido. Não, é o contrário. Se baixar a pressão vira vapor. E aí ainda mais vapor superaquecido. Tá? E se eu subir a pressão, vai virar líquido. Nesse caso, líquido comprimido. Tá? Que é o que nós temos tem tabela de líquido comprimido. Né? Depois eu mostro para vocês. Entenderam, gente? Então, nós temos que quebrar essa intuição de pensar que se cai a pressão, vira líquido. Não, ao contrário, se cai a pressão, vira vapor. Por quê? Caindo a pressão, as moléculas podem quebrar os seus oligômeros, né? E virar vapor. Né? Porque o que é um vapor? O vapor é a molécula de água sozinha, andando por aí. Né? Não tem essa ligação com outra molécula. É justamente isso que dá o líquido, né? As moléculas estão aqui voando, quando vê se aproxima e se juntam e aí começam a andar juntas. É isso que forma o líquido, né? Os oligômeros que chamam, né? Então, quando cai a pressão, eu tenho gás. Quando sobe a pressão, eu tenho líquido comprimido. Pergunto para vocês. Vamos pegar, então, um outro exemplo aqui. Deixa eu só complementar. Estado saturado, gente, só é possível em um ponto. Por exemplo, se eu fixar a temperatura em 50 graus, o estado saturado só é possível com a pressão de 12,35. Né? Isso vai formar uma linha, uma função, de forma que eu só vou ter estado saturado em cima dessa função. Tá?
que é o que aparece na tabela termodinâmica, né? Se você olhar ali, vai ter uma primeira coluna de temperatura e a segunda coluna de pressão, né? Que colunas são essas? São a coluna que diz respeito a essa função que está passando aqui. Olha, né? Então, é só em cima dessa linha que eu posso ter estado saturado, tá? Pois bem, então se eu perguntasse para vocês, vamos apagar aqui para usar esse pedaço do quadro, que dá para enxergar. Se eu perguntasse para vocês, a temperatura de 80 graus e uma pressão de... 47,39. Não fala, deixa eu falar primeiro. Vamos supor que a pressão seja 50 quilopascal. O que eu faço? Eu tenho um estado. Fui lá e medi a temperatura, deu 80. Botei o manômetro lá, medi a pressão, somei com a atmosférica, porque a pressão que aparece aqui na tabela é a absoluta, né? Não podemos esquecer. Fui lá medir a pressão, deu 50. E aí? Tá meu estado lá. Sei lá, um tanque rígido, tem lá água lá, nessas condições. Está o estado lá. Como é que eu sei? E a princípio eu não vejo o que tem lá dentro. Como é que eu sei qual é o estado que vai estar a massa de água que está lá dentro? Vai estar líquido, vai estar até sólido, pode ser, né? Em forma de gelo, mas obviamente não vai estar, porque a temperatura está muito acima. Mas vai estar líquido mais vapor, ou só vapor, superaquecido, né? Como é que vai estar? Fui lá e medi, deu isso aqui. Como é que eu descubro? Seria líquido, né? Mas veja, eu quero que você perceba o raciocínio, né? Para que a gente faça isso agora, daqui por diante, comece a identificar o estado a partir das propriedades. Eu tenho duas propriedades, tem temperatura e pressão, e eu quero saber qual é o estado. É vapor, é líquido, né? Então, o que a gente faz? Um caminho possível é você ir na tabela e olhar. Bom, eu sei que para ter vapor saturado, ou estado bifásico, eu tenho que estar em cima dessa função. Não tem outro jeito, tá? Então, o que eu faço? Oi, diga. Existe alguma maneira da gente descobrir essa pressão absoluta da tabela de alguma outra maneira sem ser pela tabela? Tipo, uma conta que a gente faça, a pressão tal, multiplica por uma constante tal e dá o valor da pressão. Tá, não, veja bem, a tabela, ela te dá pontos, né? Ela vai te dar pontos aqui em cima. Entendeu? Ela te dá pontos. Ela pega e mapeia essa função aqui. Agora, se você vai usar para descobrir a pressão, ou se talvez você mediu a pressão, mas você não tem a temperatura, você vai lá e busca a temperatura, entendeu? Como você vai articular o uso da tabela, aí é com você, entendeu? Não é que a tabela serve para descobrir a pressão, não. A tabela tem os dados ali e você vai utilizar conforme a sua necessidade do seu problema, entendeu? Então, por exemplo, se eu tiver 80 graus, 50 kPa, uma forma de saber qual é o estado é o seguinte: eu vou na tabela e vou para 80 graus. Vejo na tabela de saturação. Água saturada, 80 graus. Qual é a pressão? Entendeu? Se a temperatura de saturação fosse 80, qual teria que ser a pressão de saturação? Teria que ser, aí o Denis tinha falado já, 47
0,39 quilopascal. Né? Então tem que ser. Para ter estado saturado ou bifásico, né, vapor saturado mais água saturada, tem que ter isso aqui. Bom, mas eu não tenho isso aqui. Eu tenho 50. Então, seria o equivalente a dizer, ó, eu tenho uma pressão maior do que a pressão de saturação. Se a pressão é maior que a de saturação, quer dizer o quê? As moléculas que onde antes estavam eventualmente passeando por aí descoladas, né? Como a pressão aumentou, elas se aproximaram. Se elas se aproximaram, eventualmente deu o cling, né? Deu a junção via ponte de hidrogênio e aquelas duas moléculas que estavam soltas viraram líquido, né? Então você vai ter líquido comprimido, como alguém inclusive tinha falado ali, não me lembro quem foi. Entenderam? Então você descobre olhando na tabela termodinâmica qual que é o estado dessas duas propriedades, esse estado termodinâmico aqui, né? Vamos pegar, por exemplo, uma temperatura de 250 graus Celsius. Tá? E uma pressão de 200 quilopascal. Eu tenho lá minha caldeira, sei lá, tá? Tem uma caldeira qualquer aí, onde a minha água está a 250 graus, e eu regulei a pressão para que ficasse 200 kPa. Está lá o meu estado termodinâmico, né? A água está lá. Agora, qual é o estado dessa água? Então, aí a gente vai para a tabela. A gente usa a tabela para tirar a informação da tabela, né? Mas o dado do problema está aqui, né? Eu fui lá e medi e deu isso aqui. Então a gente vai usar a tabela para tirar a informação. Então nós vamos lá pegar temperatura de 250, né? Qual é a pressão de saturação? Se fosse, né? Se eu pegasse o estado saturado, vou fazer aqui que está muito claro. Se eu pegasse o estado saturado, para o estado saturado, seria 250, mas para ser saturado, a pressão tem que ser de quanto? 3,97 megapascal. 3,973 megapascal. 973 megapascal. Veja que nós já mudamos de escala aí, né? Estou falando de megapascal agora, né? Então, eu posso ter estado bifásico a 250? Claro que posso. Mas eu tenho que ter a pressão 3, não é 3,9, não é 4. É 3,973. Tá? Então, se for bifásico, a pressão tem que ser essa aqui, para 250. Mas não é. Eu tenho uma pressão de 200, muito menos do que os quase 4 megapascal, né? Então, que estado vai ser esse? Vapor superaquecido. Isso mesmo. Né? Por quê? Porque a pressão ela é muito menor que a pressão necessária para manter uma coesão entre as moléculas que possibilitasse a formação de um líquido, né? Então, como você tem a pressão mais baixa, as moléculas podem se desagrupar. E aí elas ficam passeando lá, né, em forma de gás. Entenderam? Então, esse é o raciocínio. Você vai ter lá um estado termodinâmico determinado por duas propriedades, por exemplo, né? E você tem que determinar se o estado é líquido, se é vapor superaquecido, se é vapor saturado, se é líquido mais vapor,
Entendeu? Você é capaz de tirar essa informação da tabela, né? Olhando só para esse raciocínio aqui, né? E para a tabela de água saturada. Tá? Eu vou dar um exemplo, aqui, um exercício, que quero que vocês façam. Tá? Quero que vocês façam. Que horas já são? É 5 e pouco. Vou botar um exercício aqui. Só para fixar. Tá? Eu tenho uma temperatura de 280 graus Celsius, uma pressão de 5 megapascal. Qual o estado? Só para a gente fechar com um exercíciozinho. Tá? Qual o estado? Uma pergunta, né? Vapor superaquecido? Isso, vapor superaquecido. Exatamente. Por quê? Porque se você olhar a tabela... São 6,4117 megapascal. Megapascal, isso mesmo. Então, a pressão de saturação para 280 é 6,4117. PSAT 6,4117 megapascal. E a minha pressão, então, ela é menor do que a PSAT. Isso implica que eu tenho vapor superaquecido. Tá, mas aí o que eu faço? Então, eu estou na tabela errada. Isso é vapor superaquecido, né? Não estou na tabela errada? Estou, né? Na verdade, eu usei a tabela de saturação para descobrir o estado. Mas eu descobri que não está no estado de saturação, né? Então, eu tenho que buscar informações em outra tabela. Se eu descobrir que é vapor superaquecido, eu tenho que buscar as informações na tabela de vapor superaquecido, entendem? Eu usei a tabela de saturado só para saber o estado. Mas se você olhar ali, ó, virando a página, você já começa a ter ali, ó, vapor da água superaquecido, tabela B13, né? Então, vem lá, para pressão de 5 mega. Você vai achar ali, página 501. Pressão de 5 mega, temperatura, aqui está 280, né? Mais 275 e eu tenho 300. 280 está no meio dos dois, né? Mas está ali. Como é que eu resolveria esse problema se eu quisesse, por exemplo, pegar o volume específico? Né? Pega a primeira coluna ali, ó. A segunda, aliás, Vzinho ali, volume específico. Você consegue buscar informação ali. Entendeu? Você usou a tabela de saturado para descobrir que era superaquecido, aí você foi na tabela de superaquecido para tirar os dados. Por exemplo, de volume específico. Então, se eu quisesse saber o volume específico, eu teria que interpolar aqui, né? Que é o que nós vamos ver na próxima aula. Tá? Como é que a gente interpola? Bom, acho que vocês já sabem, né? Vocês tiveram cálculo numérico, vocês já sabem interpolar. Mas nós vamos repassar isso na próxima aula, daí eu vou dar mais alguns exercícios. Entenderam, gente? Ficou alguma dúvida aí? Professor, no caso, daí utiliza o V. É o Vzinho, né? O Vzinho. É o Vzinho. É 0,03944 e 0,4 Isso.
alguma coisinha. Isso. Daí interpola esses dois valores e encontra. Daí tu encontra o Vzinho para 280. Isso mesmo. Tranquilo. Certo, gente? Então, assim, por hoje vamos ficar por aqui, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai falar de interpolação e daí já vou largar uma listinha de exercícios para vocês fazerem, tá? Vamos deixar isso aqui como atividade, até porque a gente começou mais tarde um pouco a aula, né? E aí na próxima aula eu largo uma listinha para vocês, então hoje eu não vou cobrar atividade. Tá bem, gente? Tranquilo. Então agradeço a atenção aí. Vou fazer o upload dessa aula já já. Já faço o upload lá, já publico, tá? E aí vocês podem olhar depois se quiserem. Certo, gente? Então, valeu aí. Bom fim de semana e até sexta que vem. Às 4, tá? Voltamos ao horário das 4. Abraço. Tchau. Valeu, professor. Bom final de semana. Valeu. Igualmente. Tchau.